tua palavra aos que vão me ouvir agora pela internet, aqui na igreja e através de um CD. Eu coloco minhas mãos santas, que não têm ira e nem contenda. Coloco minhas mãos sobre a tua palavra, profetizando que ela não voltará para o Senhor vazia. Eu creio, por isso eu falo, essa palavra é viva, poderosa e eficaz. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Que esta palavra de Deus, que esta graça e esse apostolado lhe seja, meu irmão e minha irmã, revelado neste momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis, Jesus. Glória a Deus. O tema da ministração nessa noite, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Porque nós somos mais do que vencedores. Quem recebe essa palavra? Essa é uma verdade profética e apostólica. Uma verdade profética e apostólica que você deve manter na sua mente ativada essa palavra 24 horas por dia, 7 dias na semana, os 30 dias do mês e todo ano, em todo tempo. Essa palavra deve estar viva dentro de você. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Nosso apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quem recebe essa palavra? Coloca o dedo no verso 28, diga assim, ó: eu sei que todas as coisas colaboram para o meu bem, porque eu amo a Deus. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga: eu sei que todas as coisas colaboram para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu fui chamado por Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Diga amém. Sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu. Esse texto de Romanos 8 que eu vou ler, do verso 28 em diante, está recheado de revelações da graça e do apostolado. Pois os que dantes conheceu, Romanos 8, 29, também os predestinou. Os que dantes conheceu. Dantes conheceu quando? Antes da fundação do mundo. Os que Deus conheceu desde antes da fundação do mundo. Ora, se Deus te conheceu antes da fundação do mundo, então quer dizer que você já existia. A isso chamamos de pré-existência. Nosso espírito já existia com Deus antes de Ele criar os céus e a terra. Assim como Deus é eterno, nosso espírito também é eterno. Por isso Jesus disse: eu vos dou a vida eterna, porque Deus é eterno e o nosso espírito também é eterno. Amém, abençoados? Digo, meu espírito já existia com Deus antes da fundação do mundo. Diga, Jesus me deu a vida eterna. Amém? Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de... Filho está em maiúsculo. Então, predestinou para que seja conforme a imagem de Cristo. Filho aqui é Cristo. A fim de que ele quem? Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nesses 3 versículos nós vemos muitas revelações da graça de Deus, que só Paulo disse. O primeiro homem a falar dessas revelações foi o apóstolo Paulo. Por exemplo, que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Ou seja, nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Paulo está dizendo que nós não estamos aqui na terra tentando a sorte na vida. É preciso entender isso, hein?
Você que é predestinado, você tem que viver como aquele que não está tentando a sorte na vida. Se você é predestinado, crê e entende isso, você deve viver como predestinado. Lembra aquela música? Predestinado estou, e há anjos em meu favor. Então, você deve viver no seu dia a dia como um que foi predestinado. Romanos 8:28, como alguém que foi chamado por Deus. Uma coisa muito interessante em falar a respeito desse texto é que nós não aceitamos Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Deixa o Romanos 8 aberto, mas já abra em João 15. Deixa eu ler um texto aqui, eu já volto para Romanos 8. João capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 15. Olha lá. Verso 16. Eu já volto para o Romanos 8. João 15, 16. Quem já achou, diga amém. Jesus falou. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Está claro ou não está claro? Então diga, não foi eu que escolhi Jesus. Diga, foi Ele que me escolheu. Bom, se fosse você que tivesse escolhido Jesus, então o mérito era para você, né? Mas está escrito que toda honra e toda glória é para o Senhor. Então, não foi você, não foi eu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que escolheu a nós. Porque Ele é soberano, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, amém? Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Levante a mão direita e diga assim, ó, foi o Senhor quem me escolheu e me enviou para que eu dê fruto e que o meu fruto permaneça. Diga amém. Está claro ou não está claro? Que não fomos nós que escolhemos ao Senhor? Se você olhar bem rapidinho nos Salmos, deixa o Romanos 8 aberto que eu já volto lá. Pode fechar o João 15. Salmo 100, bem rápido, menos de um minuto. Só para lembrar. Lembrar os que já conhecem e quem não conhece vai aprender agora. Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém, abençoado? Eu vou desmascarar uma heresia aqui, lendo esse Salmo 100, verso 3, de pastores, de igrejas, que dizem assim, antes você era um bode, agora você é ovelha. Antes você era do diabo, agora você é de Deus. Isso é uma heresia. Isso é uma mentira. Pastor, mas eu era macumbeiro. Pastor, mas eu era traficante. Pastor, mas eu era drogado, eu era viciado. Isso não quer dizer que eu era do diabo? Não. Isso não quer dizer que eu era um bode? Não. Ué, mas então eu era o que então? Você estava andando nas obras da carne. Impureza, bebedice, vícios, prostituição, homicídio, suicídio. Tudo isso aí é obras da carne. Quem está entendendo? E as obras da carne, quer escrever isso? As obras da carne não diz que alguém é ovelha e muito menos diz que alguém é bode. Entendeu? Porque se você for olhar para as obras da carne, então a maioria das pessoas é bode. Não é verdade? Você pode até pensar, mas Saulo era um bode, porque ele prendia os cristãos, colocava na cadeia, batia, prendia. Então ele era um bode? Não. Se ele fosse bode, não tinha se tornado apóstolo. Amém? Então ele não era bode, coisa nenhuma. Ele era uma ovelha que andava na ignorância. Paulo disse isso em Efésios 2. Rapidinho, Efésios 2. Pode fechar o Salmo 100. Deixa o Romanos aberto que eu já volto lá. Efésios 2, depois de Romanos. Quem já achou, diga amém. Efésios 2, verso 1. Paulo deixou claro aqui. É a nossa natureza carnal e a espiritual. Efésios 2:1. Ele que é em Cristo, Ele vos vivificou, estando vós mortos. Como é que nós estávamos? Ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais
andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos do diabo, amém? Andávamos no desejo da nossa carne, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quem? Da carne. Dá um sinal quem está entendendo. Então, as obras da carne não mostra, não prova, não quer dizer que por causa de tais obras a pessoa é bode. Quem entendeu? Você não pode julgar a pessoa, hein? Ah, mas ele mentiu, ele é um bode. Ele roubou, ele é um bode. Ele matou, ele é um bode. Ele assaltou, ele é um filho da perdição. Não é assim que se julga as coisas. Como também não adianta você falar, nossa, como ele é bom, como ele é honesto, como ele é sincero. Você não pode julgar uma pessoa pelas obras da carne. Amém, abençoados? Jesus disse, pelos frutos conhecereis, mas é o fruto do Espírito. Então a ovelha vai ter fruto do Espírito. O bode não vai ter nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Pelos frutos. Amém? Volta lá em Romanos 8, por favor. Diga por fé, somos mais do que vencedores. Essa palavra tem que estar viva dentro de você. Amém, abençoado? Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Levante a mão e diga, Deus me predestinou e me chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Levante a mão e diga, Deus me justificou. E me glorificou. Olha, por muitos anos eu não entendia, entre parênteses, quando eu não estava em graça, fecha parênteses. Por muitos anos eu não entendia esse negócio de Deus glorificar. Como assim Deus glorificou? Sabe o que eu pensava? Mas não é só Deus que é glorificado? Quem já pensou isso também? Dá um sinal, quem já pensou? Ué, mas não é só Deus que é glorificado? Como que Deus me glorificou? Então como entender esse texto em graça? Romanos 8, 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificou na mente, no entendimento. A sua mente em graça, quando você recebe o conhecimento da graça do apostolado, sua mente é glorificada, seu entendimento é glorificado, porque você passa a entender mistérios que o mundo inteiro não entende. Por isso que Paulo disse em Coríntios 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Quem entendeu? Agora, por que você entende? Porque a sua mente foi glorificada, foi iluminada. Diga, Abba, Pai. Pode aplaudir ao Senhor. Romanos 8, 31. Muitas pessoas também não sabem interpretar o verso 31. Romanos 8, 31. Muitos crentes não sabem interpretar o verso 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Para aí. Que diremos, pois, a estas coisas? Diga bem forte. Quais coisas? Olha lá, o verso 29, ó. Os que dantes conheceu, também os predestinou. 30. Os que predestinou, a esse também chamou. Os que chamou, a esse também justificou. Os que justificou, a esse também glorificou. São estas coisas que Paulo está falando. Ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Para aí. Se Deus é por nós. Para aí. Diga, será que Deus é por nós? Diga isso. Vamos ver, verso 29. Os que dantes conheceu. Verbo no passado. Então Deus já te conhece. Também os predestinou. Então você está predestinado por Deus. Verso 30. Os que predestinou, a esse também chamou. Deus te predestinou, Deus te chamou, Deus te justificou e Deus te glorificou. Sobre estas coisas, fica claro que se Deus é por nós, ou seja, se Deus me predestinou, se Deus me conheceu de antemão, se Deus me justificou, se Deus me chamou em Cristo, se Ele me glorificou, então, quem é que será contra nós? Quem será
contra mim? Se Deus me predestinou, se Deus me chamou, se Deus me justificou, se Deus me glorificou, quem será contra mim? Diga, quem será contra mim? Diga, se Deus me predestinou, se Deus me chamou, se Deus me justificou, se Deus me glorificou, diga, quem será contra mim? Quem entendeu? Agora, muitos crentes evangélicos não creem em predestinação. Isso é um grande perigo, hein? Porque se alguém na face da terra se diz ser filho de Deus, crente, cristão, que crê na Bíblia, se ele não crê na predestinação, ele está indo contra Deus e contra a palavra de Deus. Quem está entendendo? Você pode ir contra Deus? Você pode ir contra a palavra de Deus? Não. Se tiver escrito, como é que alguém pode ir contra? Ah, mas eu não creio na predestinação. Ora, eu creio no que está escrito. Quem pode falar essa frase? Como que é? Mais uma vez. Como que alguém pode falar que não crê em predestinação, se está escrito aqui, ó, olha lá, Romanos 8, 29, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem. Verso 30, e aos que predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que chamou, Deus também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Digam todos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Traduzindo, se Deus fez tudo isso por nós, diga, se Deus fez tudo isso por nós, faz assim, ó, quem será contra nós? Se Deus me predestinou, se Deus me chamou, se Deus me justificou, se Deus me glorificou, diga, quem será contra nós? Verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Diga, eu creio que Deus me dará em Cristo todas as coisas. Coloca o dedo em Romanos 8, verso 32, diga, eu creio que Deus me dará em Cristo todas as coisas. Cadê o amém? O amém é o selo da oração, é o carimbo. Romanos 8, 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O que nós somos? Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Cante, igreja, comigo assim, ó. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Quem recebe? Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Digam bem forte, é Deus quem o justifica. Então vamos tomar posse. Digam, quem tentará contra nós? Levante a mão e diga, é Deus quem nos justifica. Quem será contra você, se é o próprio Deus que te justifica? Quem será contra? Por falar em quem será contra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, eu quero ouvir. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quero ouvir. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, eu quero ouvir. Quem será contra nós? Quem? Ninguém.
que lá no final, eu vou chegar lá no verso 37, por isso que lá no final Paulo diz que somos mais que vencedores. Temos mais que ser mesmo, Nós temos mais que ser. Verso 28. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus. 29. Porque Ele nos conheceu desde antes da fundação do mundo. 30. Ele nos predestinou. Ele nos chamou. Ele nos justificou. Ele nos glorificou. O que nós vamos dizer sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 34, quem os condenará? Quem é que pode te condenar, hein? Se tudo já está consumado. E na consumação, vocês foram justificados. Quem os condenará? Tudo já está consumado. E vocês já estão justificados. Quem os condenará? Quem? Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Olha, Cristo à destra, à direita de Deus, não quer dizer que Deus está sentado no trono e Jesus em pé, tá? Deixa eu destruir outra heresia. Que os religiosos pensam nesses textos que diz Jesus está à destra de Deus, à direita do Pai. Eles pensam que Deus está no trono sentado e Jesus em pé do lado direito. Mas não é isso, apóstolo. Claro que não é isso, está louco? Não pode ser isso. Há um só Deus. Amém, abençoados? Há um só Deus e há um só trono. Como que vai ter um sentado e outro em pé? Ué, então por que a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, de Deus? O que quer dizer isso aí? Quer dizer isso, ó. Abre sua Bíblia em Mateus 28. Deixa o Romanos 8 aberto que eu já volto aí. Apóstolo, como explicar então esse negócio de que Jesus está à direita do Pai? Vou explicar facinho. Mateus 28, verso 18. Está aqui a explicação. Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado. Algumas versões diz, foi-me dado. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Não tem nenhum testemunho de Jeová aqui hoje não, né? Senão eu já ia falar para eles o seguinte. Ou se tiver algum testemunho de Jeová me ouvindo pela internet, vai receber a revelação agora. Quem é o único? Quem é o único que tem todo o poder nos céus e na terra? Diga, Deus. Quem que é o único que tem todo o poder no céu e na terra? Quem que é? Deus. Mas quem está falando aqui é Jesus. Quem está falando que tem todo o poder no céu e na terra é Jesus. Logo, se Deus é o único que tem todo o poder nos céus e na terra, mas quem está falando que tem é Jesus, logo Jesus é Deus. Senão ele não falaria isso. Diga, Jesus é o próprio Deus, revestido em carne. Então, como se entende os textos que diz que Jesus está à direita? Destra quer dizer direita. Como se entende os textos que diz que Jesus está à direita de Deus? Como que se entende? Fácil. O que significa Jesus à direita de Deus? O que significa? Que Deus, sendo o Criador, deu todo o poder, domínio e autoridade a Jesus. Mas quem é Jesus? É Ele mesmo revestido em carne. Porque antes de Jesus nascer, Deus era o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Jesus nasceu, então era difícil as pessoas entenderem que Ele era o próprio Deus. Porque conheciam-no segundo a carne. Em João 8, Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Os fariseus começaram a rir. Você está louco? Você não tem nem 50 anos. Como que você é antes de Abraão? Porque conheceram Jesus segundo a carne. Se você olhar para Jesus segundo a carne, ele é um mero homem mortal, carpinteiro, filho de José e Maria. Mas se você olhar para Jesus por dentro, para o Espírito, ele é o próprio Deus Criador. Quem pode aplaudir Jesus? Quem é
é o único que podia salvar? Quem? Jesus. Se você lê o Velho Testamento, Isaías fala, não há outro que há salvação. Eu sou o Salvador. Eu sou o Senhor, o Salvador. Em Isaías, em Jeremias. Ora, como que em Isaías Deus fala que Ele é o Salvador? E na Nova Aliança Jesus é o Salvador. Então são dois Salvadores. Claro que não. Como que se entende? O Salvador de Isaías é o Jesus, é o mesmo Jesus nosso, já revestido em carne. O Salvador de Isaías é Deus numa velha aliança. O nosso Salvador é o mesmo Deus revestido em carne numa nova aliança. Diga, o seu nome é Jesus. Por isso que Paulo em Filipenses 2 diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. Então, como entender, para terminar esse assunto, como entender a frase Jesus à direita de Deus? Como entender? Fácil. Jesus à direita de Deus significa que Deus deu todo o domínio, poder e autoridade a Jesus. Ou seja, a sua segunda manifestação. A segunda manifestação de Deus se chama Jesus Cristo. A segunda manifestação de Deus se chama Jesus Cristo. E a terceira? Diga, Espírito Santo, que habita em nós. Não é a terceira pessoa, é a terceira manifestação de Deus. Volta em Romanos 8 para terminar. É interessante entender esses mistérios. Jesus à direita de Deus. Claro, todo o poder agora está com Jesus. Amém, abençoados? Está com Jesus. Por isso quando você ora, ó Deus, em nome de Jesus. Por quê? Filipenses 2, 9 e 10. Jesus é o nome dado acima de todos os nomes. Acima de El Shaddai, que é nome da velha aliança. Elohim, El Shaddai, Adonai, né? Jesus é o nome acima. Gabriel, Miguel, nome acima dos que estão no céu, na terra. Maria, pegou Maria? O nome de Jesus é maior. Quem recebe? Nome de Jesus. Diga, o nome de Jesus é o nome de Deus. Romanos 8, para terminar, verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, ou seja, o qual recebeu todo o poder nos céus e na terra. Quem entendeu, diga amém. E também intercede por nós. Quem que intercede por nós? Diga, Jesus. Jesus ou Maria? Eu não sei como que nossos irmãos católicos ainda estão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ela não roga por ninguém, se eles não sabem disso ainda. Por que que ela não roga por ninguém? Porque Maria está morta. Como é que um morto pode rogar por alguém? Será que os nossos irmãos católicos vão morrer sem entender isso aí? Porque o Papa não explica, o Papa não fala, os padres não falam. Então, será que eles vão morrer sem entender que um morto não pode rogar por ninguém? Vamos deixar mais claro? Maria está morta. Se fosse a pedir para Maria, eu pediria a Abraão, que é o nosso pai na fé. Mas Abraão também está morto. Então eu pediria a Moisés, olha o milagre de abrir o Mar Vermelho. Pediria a Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também está morto. Eu pediria ao apóstolo Paulo, que recebeu a revelação, mas ele também está morto. O único que está vivo é Jesus. Ele intercede por nós. Romanos 8, 34. Pelo amor de Deus, povo católico, entende isso de uma vez por todas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Paulo intercede por alguém? Abraão intercede por alguém? Para deixar claro que o negócio não é nada contra Maria. Dá um sinal quem está entendendo. O negócio é sobre a heresia. Porque se é para pedir para Maria rogar, então vou pedir para Abraão, para Moisés, para Davi, para Isaac, para Jacó, para Elias, para Eliseu. Quem entendeu mesmo? Mas Jesus está
Jesus está? Jesus está? Então ele pode interceder por você. Quem recebe? Salomão diz que os mortos nada sabem. Os mortos, não é o caso de Maria, os, Abraão, Moisés, Davi, Josué, Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, os mortos nada sabem, estão mortos. Dá um sinal quem entendeu. Para terminar, estou terminando rapidinho, Romanos 8, quero terminar mais cedo, porque esse negócio de horário de verão aí, para não prejudicar ninguém. Hoje mesmo eu estou aqui cansado, morrendo de sono, porque quando era 1h30 da manhã, o que eu lembrei de adiantar o relógio. Nossa, então já é 2h30. Então 2h30 eu estou perdido, porque eu tenho que dormir para acordar às 6 da manhã para jogar bola. Ixi, eu não dormi nada, estou cansado. Falar em jogar bola, o pastor aqui foi campeão quinta-feira, está abençoado. Campeão, vencedor. Campeão com gol do pastor ainda, tá abençoados? Vale lembrar isso aí. Para terminar, Romanos 8, verso 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Hoje é revólver, né? Não usam mais espada. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Levanta a mão direita e digam com voz de ovelha, diga, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Feche os olhos e diga, eu sou mais do que vencedor. Para a glória de Deus. Porque todas as coisas colaboram para o meu bem. Porque eu fui chamado por Deus. Eu fui predestinado por Deus. Deus me predestinou e me chamou. Deus me justificou e me glorificou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu creio, por isso eu falo. É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Quem me separará do amor de Cristo? Em todas estas coisas. Levante a mão e diga, eu sou mais do que vencedor. Porque todas as coisas colaboram para o meu bem. Meu espírito diz, Abba, Pai. Eu reino em vida em Cristo Jesus. Porque eu sou mais do que vencedor. Está escrito que todas as coisas colaboram para o meu bem. Está escrito que é Deus quem me justifica. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Para a glória de Deus, eu sou mais do que vencedor. Quem recebe? Diga, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Quem recebe? Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Você vai sair daqui nessa noite com esta palavra. Você é mais do que vencedor. Quem recebe? Tá? Ah, apareceu uma doença. Diga, eu sou mais que vencedor. Ah, apareceu um problema. Diga, eu sou mais que vencedor. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Diga, eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus.